Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Eis-me aqui mais uma vez, fazendo um novo vídeo. No passado eu tinha feito o vídeo falando sobre a igreja, os aspectos errados da igreja local, que são doutrinas que veio desde o Italy. Depois falei do invocar o nome do Senhor ontem, mostrando os seus aspectos errados, e que também são doutrinas também que veio também de Italy. E hoje vou falar um pouco do Evangelho do Reino e mostrar os seus aspectos errados também, e que também eu não sabia que também veio de Italy, porque desde 2016, 2017 eu fiz um vídeo a falar disso, onde na minha pesquisa não bateu que o Evangelho do Reino é superior, ou é algo que nós devemos receber depois do Evangelho da Graça. Isso não bateu em mim, segundo as posições que eu vi no Evangelho do Reino na Bíblia. E eu pensava que tudo é a mesma coisa, mas depois de um estudo profundo, percebi a realidade, realmente a particularidade ou a definição do Evangelho do Reino. Então vou falar um pouco disso, demonstrando também mais uma heresia que eu pensava que veio apenas de Dong Yulan, mas depois, com mais tarde, eu percebi que também veio de Whitsley. Então isso nos leva, meu irmão, a perceber o perigo ou a desgraça da fonte em que estávamos. Às vezes ficavam a pensar que é só com o irmão Dong, mas não. O irmão Dong não tem toda a culpa das coisas, não. Muitas das heresias que irmão Dong avançou com ele veio mesmo que ele recebeu mesmo também, até mesmo do Watchman, e muitos foi levantado por Whitsley. É para demonstrar que enquanto nós pensávamos, nós ficávamos pensando que as denominações têm um conceito, né? Um conceito da Bíblia diferente, ao contrário, sobre nós, e mais fraco, né? O herético. Mas na verdade muito dos conceitos bíblicos que nós temos, que nós aprendemos, que veio do Whitsley, é herético em contrapartida aos conhecimentos que muitos outros grupos cristãos têm. E hoje eu vou falar um pouco, né, do Evangelho do Reino, demonstrando a sua heresia. Quando lemos o Mateus 4, 17, vamos ver que o Senhor começou o seu ministério terreno, né? Lá diz que desde então começou o Senhor Jesus a pregar, dizendo que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Depois, mais embaixo, no versículo 23, nós vemos que ele andava sobre a Galileia, curando, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doença, orando e profetizando para as pessoas. Então, isso mostra, meu irmão, foi a primeira vez que a palavra Evangelho do Reino é mostrada na Bíblia, em Mateus 4, versículo 23. No ministério do irmão, principalmente o irmão Dong, que avançou muito com essa lavagem cerebral de Evangelho do Reino, eles não falam desse versículo. Eles usam apenas o Mateus 24, 14. É que eles usam. Você vai ver no livro deles, falar dele, eles não usam o princípio, ou a primeira parte que fala do Evangelho do Reino. Eles usam Mateus 24, 14, porque lá é onde eles querem pegar para fazer lavagem cerebral, a fim de tirar o proveito que eles querem, né? Então, se vamos ver no outro livro, no livro de Lucas, o Senhor diz que ele veio para pregar o Evangelho do Reino. Veio para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Então, o Mateus nós vemos só como o Evangelho do Reino, mas quando vai para Lucas, ele mostra como o Evangelho do Reino de Deus. Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, onde está a heresia do Evangelho do Reino? Para entendermos isso, a heresia, precisamos perceber o que é a salvação pela graça. Precisamos perceber o que é a graça de Deus.
Irmãos, o apóstolo Paulo diz que que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça, né, veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Só em ele, tanto grego como judeus, têm acesso a essa graça. A graça, ela teve os homens teve acesso à graça depois da morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a ascensão, a dispensação como Espírito, tudo inclusivo, no dia de Pentecostes, que começou no dia de Pentecostes. Então aí começou o ministério da graça, que é a igreja. Sem esse aspecto não há a conclusão da igreja. Por isso que, mesmo quando o Senhor estava na terra com os seus discípulos, o Senhor disse que o Senhor vai edificar a sua igreja, porque ainda sem o derramamento do Espírito Santo não poderia estar concluído a igreja ainda. Jesus é o Senhor. Então, os que mesmo serviam com o Senhor, ou eles estavam debaixo do evangelho do reino, do qual o Senhor estava pregando. Nós vimos que o João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor, ele veio preparar o caminho do evangelho do reino. Então, quando o Senhor começou pregando, o Senhor pregou esse evangelho do reino. O evangelho do reino, na sua pregação, é quase mesmo como o evangelho da graça, mas a diferença é que é um evangelho sem tempo da igreja. É um evangelho sem a dispensação de Deus como Espírito para dentro do homem, pela lavagem do pecado, por meio do sangue do Senhor Jesus, e pelo poder da crucificação, morte e ressurreição que teve acesso a homens por meio do Senhor Jesus. Então, logo, qualquer evangelho antes dessa ação para interior, para com os homens, esse evangelho tinha que ter um outro nome. Então, o nome desse evangelho é o evangelho do reino. Então, em Mateus 24, 14, que já está altamente deturpado pelo conceito do irmão Dong, também do irmão Lee, que levantou esse aspecto do evangelho do reino como algo para a igreja hoje, que é altamente errado. O grande perigo daquilo é que eles usam aquele evangelho do reino baseado naquele Mateus 24, 14 para dizer que é um evangelho superior ao evangelho da graça, e quando você recebe o evangelho da graça, só dá você acesso à redenção judicial, que é a salvação da tua alma. Agora, para a salvação do teu espírito, você precisa do evangelho do reino, que é um evangelho superior, que é um evangelho que você precisa receber por meio de viver a vida da igreja, ou viver uma vida de negar a vida da alma, coisas assim. Eu não estou contra a viver uma vida de negar a vida da alma, ou viver uma vida de procurar crescer no espírito, mas isso não tem nada a ver com o evangelho do reino. Não, tudo isso precisa acontecer no evangelho da graça, porque o evangelho da graça, desde que você recebe aquele evangelho, você vive naquele evangelho. É isso que o apóstolo nos ensina. Assim como recebeste a graça, assim como recebeste o Senhor, o Senhor, andai nele. Tá na Bíblia. Eu não preciso de passar versículos bíblicos ou estar com a Bíblia na mão para poder falar coisas corretas, não. Irmãos sabem que quando eu falo correto. Quem conhece a Bíblia sabe que aquilo que eu estou falando, quem conhece a Bíblia sabe, isso está escrito em tal lado, isso está em tal lado. Isso também, se não conseguir encontrar, faz-me pergunta que eu digo, que eu busco e falo. Mas aquilo que eu falo corretamente. Então, Paulo diz que assim como recebeste, andai nele. Está na Bíblia, né? Andai nele. Então, mano, é andar nesse evangelho da graça. O que é o evangelho do reino, meus irmãos? Como eu já vinha explicando, o evangelho do reino é aquilo que o Senhor pregou. E não parou por aí. Esse evangelho vai ser pregado novamente, porque nós sabemos que haverá sessão que a graça vai terminar, né? Como o próprio Paulo explica. Então, esse tempo da graça não vai para sempre. O tempo da graça vai terminar quando o Senhor retirar os seus vencedores da terra. Então vai começar uma outra era, que é a era do reino. A era em que o Senhor vai entregar o ministério aos judeus, vai levantar homens com o espírito de Elias e de Moisés para pregar para o povo judeu, para pregar para todo mundo, e aí os judeus vão conseguir ganhar o mundo todo, né? Então, no Sermão da Montanha, né, quando o Senhor estava, o Senhor dizia aos discípulos que não olhasse para o templo, porque em verdade vos digo que não há nada que está cá que não será derrubado, né? Porque tudo aí será derrubado, né?
Tudo que daí não há pedra sobre pedras que está cá que não será derrubado. Então, nessa profecia, os discípulos ficaram curiosos e quiseram saber quando é que vai acontecer essas coisas, né? Então, o Senhor sentando com eles, explicou para eles, detalhe por detalhe, o que vai acontecer, falou do templo que será derrubado. Isso aconteceu depois, 70 anos depois da ascensão do Senhor, e falou desde essas coisas, como que vai acontecer, que haverá muitos falsos profetas, a ciência multiplicará. É uma sessão das coisas que o Senhor vinha dizendo para eles, até chegou no verso 14, onde o Senhor diz: e este evangelho do reino será pregado. Não é algo do tempo da igreja, não. O Senhor está falando de algo que vai acontecer no futuro. O Senhor falou de algo que vai acontecer na era da igreja. E nesse aspecto de este evangelho do reino que será pregado, não é algo que o Senhor está falando no tempo da era da igreja, não. É algo que o Senhor está falando na era vindoura, na era quando o Senhor já retirar os seus vencedores que sairão da igreja. Jesus é o Senhor. Então, os irmãos pegaram naquele versículo, deturparam ele, puseram o evangelho do reino como algo para esta era, que não tem nada a ver, não existe nenhum versículo bíblico para poder constar aquela heresia. Não existe, é totalmente deturpação da palavra, é totalmente heresia. Então, evangelho do reino, meu irmão, não é nada daquilo que eles falam, que é um evangelho superior, que precisa ser pregado a todo mundo, em testemunha a todas as pessoas, então virá o fim. Não, mano, não é nada disso. Nós tínhamos esse entendimento, mas precisamos perceber que não é correto. Depois da retirada dos vencedores, né? Depois da retirada dos vencedores, haverá outra pregação que não é mais segundo a igreja e que é segundo o ministério que o Senhor vai dar aos judeus, para que as pessoas que nunca creram no Senhor possam realmente crer e possam ter acesso também à salvação, de acordo de acordo com a presciência ou com o beneplácito do Senhor naquela era, que já não é a era dos vencedores. Jesus é o Senhor, né? E que isso é só para nós ficarmos bem claro, né, que estávamos diante de muitas heresias e que precisamos abrir nossos olhos cada dia que passa, e é preciso fazer um retrocesso na nossa forma de estudar ou de entender as coisas que Whitney escreveu, as coisas que Mandonga escreveu, porque são muito deturpados. Se você vai ver que a igreja local está deturpado para benefício deles, como eles é que estão levando o local correto, né, a maneira correta de levar a obra no local. Deturparam a salvação por invocar o nome do Senhor, que ninguém iria receber salvação por invocar o nome do Senhor, como eles pensam, que é por chamar que você vai ser salvo. Isso é uma outra heresia. Depois agora vem aquela heresia aqui que é do evangelho do reino, que é totalmente herético. Isso dá acesso a perceber, né, que só a graça do Senhor não basta. Isso diminui a potência da salvação, do evangelho da graça, e diminui a potência, o respeito, a autoridade da graça de Deus para conosco, diminui a sua eficácia em nós. Então nós colocamos nosso pensamento nesse evangelho do reino, que é superior ao evangelho da graça, que é o evangelho que dá a salvação orgânica. Meu irmão, só estamos debaixo de grande heresia. E eu acredito que tais pessoas que levantam essas heresias para beneficiar seu ministério, para exaltar seu nome, talvez que nem será vencedor, não terá nem parte com o Senhor. O lugar dessas pessoas, talvez, eu não estou afirmando, mas conforme o Senhor falava que os falsos profetas e a besta são os primeiros a lançar no lago do fogo, nós acreditamos que quem traz essas heresias, meu irmão, realmente não terá parte com o Senhor. Porque está escrito que os ficarão de fora os mentirosos, os falsos profetas, os que amam a mentira e os que o enganam.
o povo do Senhor. E são falsos, meu irmão. São falsos. Se você vê mesmo, eles não falam das coisas buscando, pondo na mesa todos os versículos. Não, eles só buscam um versículo porque eles querem usar esse versículo para aquilo que eles querem. Eles só usam o Mateus 24:14, porque lá diz, e será pregado em todo o mundo esse evangelho do reino. Então aqui é que eles querem esse algo que será pregado em todo o mundo. Então as evangélicas, as denominações, está levando só o evangelho da graça. Eles é que precisa levar o evangelho do reino, que é para todo mundo. Então engaja todas as pessoas. Você vê os cafeteiros, os colpultores, todo está engajado em vender livros, porque pensando que é com essa venda, é com essa pregação deles que está trazendo a volta do Senhor, porque o evangelho do reino, quando for pregado em todo mundo, então vai vir a volta do Senhor. É grande heresia, meu irmão. Total heresia, meu irmão. Total heresia, total desvio da palavra do Senhor, que veio desde o irmão Lee. Mas só que, como irmão, as coisas que o irmão Lee não fomentou muito, os discípulos dele, os seguidores deles não fomentaram, ficaram simplesmente, como desde que o irmão Lee morreu, tudo ficou até agora. Agora, o irmão Dong é que tentou pegar algumas coisas que ele acha como importante para ele, para o ministério dele, e avançou com aquelas coisas. E ganhou mais exaltação, ganhou mais credibilidade de muita gente também, em detrimento do ministério do irmão Lee, mas que na verdade só exaltou divisão, só exaltou heresias, não exaltou nada de bom, não caminhou com nada de bom, só caminhou com heresia. Invocar o nome do Senhor, é localidade, é evangelho do reino, é total heresia que ele pegou do Wesley para andar com ele. Depois desse vídeo eu vou fazer mais quero fazer pequenos vídeos para expor certas coisas, e não somente eu, meu irmão, muitos irmãos. Essa é uma era que o Senhor está levantando um espírito de expor aquelas heresias que eles fazem. Tem um irmão nos Estados Unidos também, que já está a reunir mais de 20 anos nos Estados Unidos, lá tomou esse treinamento deles de irmão Lee, de 2 anos e tudo, mas agora o Senhor iluminou os olhos dele, ele abandonou, ele agora está fazendo os vídeos, abrindo as pessoas os olhos. E um dia eu posso até pôr os vídeos, traduzir o vídeo dele para os irmãos, para ver na realidade como é que as pessoas estão expondo aquele ministério, está expondo a essas heresias, está expondo esse grupo exaltador, desses grupos com coração de Laodiceia, que despreza os crentes, despreza outras pessoas, despreza até mesmo irmãos que é com eles, meu irmão. Irmão que aprendeu com ele desprezam. Se você questionar alguma coisa só, se você ter algum comportamento que eles não acham diretamente na linha deles, já é motivo de desprezo. Então, meu irmão, mas nós precisamos fazer vídeo e também às vezes mandar esse vídeo para eles também, para eles poderem refletirem que quanta sujeira que eles estão e que eles não são nada, não são nada, não tem nenhum conhecimento do Senhor. É um seguindo o Wesley, outro seguindo o irmão Dong, e todos num caminho altamente deturpado, altamente herético. Tanto os maiores dele até os mais pequenos. É só posição, ar de grandeza, ar de quem é treinado, ar de grande cultura, mas nada. Não tem nada espiritualmente, não tem nada consoante a própria palavra do Senhor. Eles precisam aprender conosco. Nós que estamos a revelar essas heresias agora, eles precisam aprender conosco e precisam mudar. É preciso nós até fazer eles entender essas coisas todas para que eles possam realmente conhecer a fossa em que eles estão, e talvez fazer uma revolução para acabar com aquela hierarquia que está lá, um do lado do irmão Dong, outro do lado do irmão Lee. É só matéria deles, ninguém pode falar nada mais, ninguém pode estudar a Bíblia, entender alguma coisa e falar lá para que essa coisa possa ser algo que está funcionando na igreja ou tomar o vigor. Nada. É tudo aquilo que o irmão Lee falou, é aquilo que está funcionando. Aquilo que o irmão Dong falou, é aquilo que está funcionando. Ainda que os homens morem, os homens ainda estão em vida, porque os homens morem, mas os homens ainda estão continuando a viver. Jesus é o Senhor, né? Vou parar por aí, o vídeo é só 20 minutos, e que os irmãos possam entender, né? Cada um tem a sua maneira de falar, a minha maneira de falar. Espero que o irmão não veja para as minhas maneiras de falar, mas se não entendeu o vídeo bem, lê de novo, escuta de novo, para que de qualquer das formas vocês possam entender aquilo que estou falando. Não vai ver por minha inteligência ou meu dom, não, ou minha sabedoria em falar, não. Vai ver para aquilo que eu estou querendo mostrar. Isso é que é o mais importante, né? Jesus é o Senhor.